Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá você, olá comunidade, olá, boa noite. É um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, sabendo que você está aí juntinho com a sua família aí toda noite nos assistindo. Isso nos vai desce mais, isso nos dá mais alegria, isso nos dá mais um relax, porque sabemos que você está aí ligado aí, que a gente traz as melhores personalidades do nosso estado, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos trazer para bater um papo legal, descontraído com a gente aqui. O cara, ele é um palestrante motivacional, ele é professor, ele é auditor fiscal, ele é Vander Franco. Programa do Auri. Vander, boa Oi, noite. boa noite, Seja meu amigo. bem-vindo. Obrigado. Diretamente de Natal ou já estava aqui em Fortaleza? Oi, boa noite. Estava aqui já em Fortaleza, né? Eu sou daqui. Estou no home office, aproveitei, né? Vim conhecer o seu programa pela primeira vez, né? Também a TV Metrópole, uma estrutura muito boa, é uma TV que só cresce aqui no nosso Ceará. E é um prazer enorme, né? Estar aqui com vocês. Mas eu estou aqui em Fortaleza esses dias, então foi coincidência, então deu tudo certo de eu estar para participar aqui do seu programa. Que bom, Vander. É bom estar com você aqui. É bom. Olha, pessoal, você sabe que nós damos preferência, né? Eu fico muito envaidecido, né, de trazer pessoas como o Vander, né? Que é pessoas que motivam as pessoas. É pessoa que com seu exemplo, né, a sua garra, seu exemplo de superação, né? Ajuda muitas pessoas. E é o nosso motivo maior aqui, Vander, é exatamente isso. Eu sempre pensei, quando eu formatei esse programa, eu sempre pensei assim, a gente poder trazer pessoas que, através da sua história, através da sua autoestima, pudesse também tocar o coração e a mente de muitas outras pessoas, isso pudesse ajudar de alguma forma, né? É a minha esperança que isso possa acontecer sempre. Por isso, assim, para mim é uma alegria trazer aqui para o nosso programa, ter uma pessoa como você, né? Uma pessoa, um jovem, mas um jovem que, por um acidente na vida, eu tenho um problema de deficiência física, onde muitas pessoas poderiam até regredir, cair até em depressão e não se superar, né? E você foi esse exemplo de superação, né? Através, né, de um esforço, né? Não foi por acaso, não caiu do céu, né? Houve um esforço pessoal aí para que você pudesse se superar de todas essas coisas, né, Mano? Exatamente, como eu sempre falo nas minhas palestras, seja para crianças, seja para jovens, ou seja para empresas, né? Nada cai do céu, né? Só cai duas coisas do céu, chuva e cocô de passarinho, né? Então, assim, não espere nada cair do céu, porque se você não botar as caras nos livros, né? Estudar, batalhar, ser um guerreiro, seja qual for a sua área, nada vai acontecer na sua vida. Se você quer realmente que algo aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você ficar ali parado, vai ficar do mesmo jeito. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, você vai estar no mesmo lugar, né? Então, assim, como qualquer área na vida de qualquer pessoa, só avança se ela realmente, né, batalhar por isso. E na minha vida não foi diferente. Como você bem citou aí no início da entrevista, né, minhas qualificações. Então, assim, tudo foi uma vitória, né? Ser um palestrante, ser um professor, ser um servidor público, né? Estudando para concursos públicos, investindo na minha carreira de palestrante, que só cresce a cada dia, né? Eu podendo ir para todo o Brasil, passando a imagem, né, não de uma pessoa
com deficiência que venceu na vida, que parece ser uma coisa normal para alguns, mas passando que elas podem vencer, né? Todas as pessoas que assistem às minhas palestras, né? Seja crianças, seja jovens que estejam estudando e seja pessoas nas empresas que me contratam. Então, para mim, isso tudo é uma vitória, né? Fazendo o bem todos os dias, seja nas minhas postagens, nas redes sociais, seja nas minhas palestras. Eu acho que o meu propósito nessa existência é essa. Eu acho que o meu acidente aos 4 anos de idade, onde eu perdi os 2 braços, né, e eu sobrevivi depois de um choque de 12.000 volts, não foi por acaso. Eu acho que tudo na vida tem um propósito. Se eu sobreviver, né, então tinha um significado e eu tinha que entender isso. Às vezes demora você entender o significado, porque muita gente se lamenta, entra em depressão, como você citou, está muito bem informado em relação aos acontecimentos da vida. Então, as pessoas acabam, né, se sentindo mal, se deteriorando pelos acontecimentos ruins, os problemas das vidas, as dificuldades, os obstáculos. E muitas vezes não é isso. Aquela coisa acontece com você por um motivo, tem uma explicação. É difícil entender, né? As pessoas muitas vezes têm que estar iluminadas, né? Têm que estar de bem com sua fé, com sua religião, lógico, respeitando todas as religiões. Às vezes a pessoa não tem religião, mas tem um familiar ou de repente tem um pensamento mais profundo para entender por que aquilo aconteceu, aquela situação. E quando você começa a entender, né, que a sua vida vai se transformar a partir daquilo ali, que vai abrir um novo horizonte para, de repente, a sua carreira progredir, a sua vida ser mais feliz, né, que muitas vezes, independente de você ter dinheiro ou de você, né, ter um bem ou não, a felicidade muitas vezes não é isso, né? Muitas pessoas, a gente viu muito isso na pandemia, muita gente com muito dinheiro, né, milionária, mas infelizmente faleceu por causa da doença. Então muitas vezes, muitas pessoas pararam para pensar, né, pô, realmente eu tenho muito dinheiro e realmente será que eu sou feliz? Eu estou aproveitando, eu estou realmente valorizando as pessoas que estão comigo, meus familiares, os meus amigos, né, a minha vida, né? Será que eu dei uma palavra de amor para minha mãe, para o meu filho, para minha esposa? Então, a pandemia fez muita gente repensar isso, mas não é só a pandemia, como eu falei, são várias situações das nossas vidas que faz com que nós refletimos isso, e quando nós refletimos que realmente a vida é muito mais que um bem material, com certeza estamos evoluindo. E é isso que eu passo nas minhas palestras, né? Que as pessoas realmente comecem a enxergar, transformem as suas vidas e as vidas das outras pessoas, que é o mais importante. Nós não devemos apenas pensar no nosso próprio umbigo, assim como o seu programa. Não é um programa apenas, né? Ele traz o bem, porque cada entrevistado que está aqui, ele está deixando um legado, está deixando uma palavra, uma frase, uma história. E isso fica gravado aqui na TV Metrópole, no YouTube da TV, enfim. E quando isso fica gravado, alguém vai assistir. E se todos esses seus programas modificar a vida de uma pessoa, eu acho que já valeu a pena. Porque se essa pessoa deixou de repente de entrar numa depressão, de fazer uma coisa até pior, ou de repente de sair daquela mal astral, ou modificar a sua vida e acordar e realmente crescer a partir dali em todos os sentidos, valeu muito a pena. Então, programas como o seu e outras situações e outros projetos que existem, né, em todo o Brasil, não só aqui no Ceará, que fazem o bem, eu acho que a gente tem que dar aplauso, a gente tem que agradecer e compartilhar o máximo possível. Pois é, pessoal, como vocês estão vendo aí, né, é muito difícil a gente bater um papo com um palestrante, né, porque ele conversa, ele só fala, mas é produtivo. Isso aqui é a grande beleza do negócio. É isso que a gente quer mesmo, essa autenticidade sua de passar essa espiritualidade acima de tudo. Mas vamos falar um pouquinho assim, Wanda, você iniciou como palestrante ou foi no serviço público, como professor? Como foi o seu primeiro passo profissional? Estou falando profissionalmente falando. Certo, é assim, como eu falei para você agora, né, depois do meu acidente, né, eu tive uma nova vida, então eu botei na minha cabeça que eu ia vencer tudo com os estudos na minha vida, entendeu? Não só em relação a bens materiais, mas como aquela nova vida de ser uma pessoa com deficiência. Então, estudei em escolas que não era adaptada na época de 1990. Como hoje, né, já existe a lei, né, de cotas, né, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda muito pouca, mas começou a existir em relação às instituições, escolas, de um modo geral,
em relação às adaptações, ao ingresso das pessoas com deficiência. E naquela época não existia, eu fui na cara e na coragem, entendeu? Lógico, com o incentivo da minha mãe e de outras pessoas, mas eu vi que a educação ia transformar a minha vida. E a partir daí eu disse que ia passar em um vestibular, naquela época era vestibular, não era Enem como hoje, em uma instituição pública. Eu passei na Universidade Estadual do Ceará, onde eu terminei o curso de administração de empresas e, enfim, depois eu fui estudando, fazendo minhas pós-graduações em direito tributário, em administração pública, em gestão pública, em direito público e outros cursos que eu nunca deixarei de fazer. E depois comecei a estudar para concurso público, onde eu passei no concurso lá em Natal para auditor fiscal do município. Mas sempre em paralelo a isso, as pessoas pedindo para eu fazer palestras, que um dia eu ia ser um palestrante para contar minha história de vida e tal, mas eu acho que na vida tudo tem o seu momento, né? Independente de qual carreira for. E em 2015 eu comecei a fazer palestras em escolas e na área da educação, palestras para o Enem, palestras para a faculdade, depois as empresas começaram a me contratar, né? E eu destino, né, uma parte, né, do meu cachê para doar para as escolas, seja em livros, seja em algum material. Eu tenho esse trabalho humanístico que eu nunca vou deixar de ter. Você se considera uma pessoa que gosta mesmo da leitura, gosta de ler, gosta de estudar, mas só voltado para a educação formal, para concursos, ou você também trilha de ler essas obras motivacionais? Você também gosta desse tipo de leitura? Como é que é isso? Assim, Auri, a leitura eu acho que a gente também não deve impor para as pessoas, né? Para as pessoas. Não, leia isso, leia aquilo, deu certo para mim, pode dar para você. Eu acho que cada pessoa vai ter um tema que vai atrair mais. Tem pessoas que vão mais para o lado religioso, né? Tem pessoas que vão para o lado financeiro. E eu estudei minha vida toda para concursos públicos, né? Mas paralelo a isso também eu estudo, lógico, né? Muitas matérias relacionadas a essa questão da motivação, do empreendedorismo também, né? Enfim. Também estudo um pouco sobre investimentos, que eu gosto. E também sobre essa questão humanística em relação a essa vida espiritual também eu gosto de ler um pouco. Então, assim, um pouco de cada assunto. Eu não sou aquela pessoa que só leio aquilo fico bitolado em um assunto apenas. Eu gosto de diversificar mais o que eu gosto de ler, o que eu tenho prazer. Eu não estudo nada por obrigação, porque está na moda, porque fulano leu. Eu tenho que gostar e aquilo ali tem que acrescentar algo na minha vida. Wander, assim, geralmente, assim, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física, eles procuram se motivar muito através do esporte, né? Isso. Pelo que você falou, parece que você trilhou mais pela educação, pela leitura. E para o esporte, você nunca se aventurou, não, no esporte? Assim, Auri, muito interessante a sua pergunta, né? O esporte fez parte da minha vida na época de colégio, na época de faculdade. Eu sempre joguei futebol, né? E como eu falei, naquela época não existia adaptações, o esporte para pessoas com deficiência não era tão grandioso como hoje, mas eu sempre joguei com as pessoas normais, participei dos eventos no colégio, na faculdade, torneios de futebol de salão, com pessoas que não eram pessoas com deficiência e sempre gostei, né, de jogar futebol na praia, entendeu? Andar de sandboard. Eu tive muita fase na minha vida que participei de eventos esportivos, mas assim, não foi uma linha que eu trilhei em relação a ser onde eu ia fazer meu sucesso, onde eu ia crescer, mas o esporte ainda faz hoje parte, eu corro, caminho, participo de algumas maratonas, mas não como um atleta profissional, né? Como um amador. Hoje você participa como uma pessoa que todas as pessoas deviam participar, praticar um pouco de atividade física para a própria saúde, né? Com certeza. Pois é, pessoal, o papo é com o Wander Franco, né? Esse palestrante aqui, batendo um papo com a gente aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo, viu, Wander? E daqui a pouco a gente vai estar de volta, ok? Maestro Júnior, pra cima! Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, dá retrato e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste.
MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com 4 tipos de planos que se adequam à sua necessidade: clássico, executivo, luxo, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. É isso aí, pessoal. Esse é o programa do Auri hoje. Olha, pessoal, na próxima semana nós estaremos de volta com os blogueiros em ação. Agora engloba todo mundo, não é só as blogueirinhas, não. Agora são todo mundo, é os blogueirinhos, as blogueirinhas, os blogueiros velhos, os novos, a garotada, né? E nós já estamos fazendo a sua inscrição, né? Só se inscrever para participar do programa, que a premiação vai ser show, vai ser R$2.000 para o primeiro lugar, um celular para o segundo e o terceiro, 300 contos, né? 300 contos de réis o terceiro, certo, pessoal? Então você se inscreva ainda é tempo para você se inscrever, corra aí através do nosso Instagram, né? O Instagram do programa do Auri, pessoal. Tu entra lá e você vai se inscrever e participar. E já tem gente participando. Vamos ver aí. Solta aí. Olá, sou Evelyn de Fortaleza, Ceará. Estou participando do concurso Blogueirinhas em Ação do programa Auri. Venha você também, se inscreva. Fala galera, sou Tony Ferreira de Juazeiro do Norte, Ceará. Estou participando do concurso Blogueiros em Ação do programa do Auri. Se inscreva você também e venha participar com a gente. Olá, eu sou o Ellison Silva, sou de Fortaleza, Ceará e estou participando do concurso Blogueiros em Ação do programa do Auri. Cuida, vem participar junto com a gente. Pois é, pessoal, se você é blogueiro, né? Blogueirinha, blogueirão, participe, né? Vamos se inscrever aí, participar aqui, você vai vir pro programa, vai vir aqui pro programa aqui com a gente, vai conversar aqui, bater um papo aqui, os ganhadores aí do nosso programa. Tá aí, ó, tá aí, o Zap tá aí embaixo aí na telinha aí, na nossa telinha aí, né, o grande Vander. Vander, você também mexe com esse negócio de blogueiro, não? Assim, Auri, a gente hoje, no caso como palestrante, a gente como profissional, a gente tem que ter nossas redes sociais. E lógico que eu tenho o meu Instagram, que a gente tem que alimentá-lo todos os dias, né, com postagens. E eu sempre falo, né, minhas postagens são postagens do bem, né? Quem quiser, né, conferir é Vander Franco com W no Instagram. Todo dia eu posto alguma mensagem do bem, seja frases motivacionais, seja atitudes que eu esteja tomando em relação a incentivar as pessoas a estudarem, a uma vaga em um concurso público, ao mercado de trabalho, enfim.
Eu acho que quando a gente segue pessoas que transmitem, porque assim, a gente tem tanta coisa hoje na mídia, nas TV ruim, né, passando, né, a gente liga às vezes a alguns programas, né, muita violência, muita coisa ruim, muita negatividade, né, em relação a tudo, a política, a sociedade. Então, muitas vezes isso acaba estragando a pessoa, né? A pessoa se sente menos confortável, mais para baixo, sem vontade de agir, que o mundo está muito ruim, o mundo está assim. Porque o mundo tem muita coisa boa para oferecer, o mundo tem muita oportunidade, o mundo tem muita situação que faz com que as pessoas sejam felizes, mas dependendo do que você assiste, do que você segue, isso aí vai refletir na sua vida. Então, eu procuro transmitir isso, postagens do bem, que é para fazer as pessoas realmente crescerem como seres humanos. Wander, e com relação às suas palestras, você tem um público direcionado, ou selecionado, ou qualquer público? Onde você se direciona mais? Onde é que você oferta esses teus sentimentos aí para que tipo de público? Assim, a gente tem os dados, né, dos nossos seguidores quando a gente entra no nosso perfil. E assim, hoje eu tenho seguidores em todo o Brasil. Lógico, aqui em Fortaleza, onde é minha base, eu tenho muito mais. Começou desde o tempo do Orkut, né? Não sei se você lembra. Né? Eu tinha finado Orkut. Eu tinha 20 perfis do Orkut. Aliás, chegou a 30. Eita. 30 perfis, que na época era limitado só para 1000, né? Eu tinha 1000 seguidores. Aí tinha que fazer outro, né? Fazer outro e outro. Eu fui fazendo, quando eu me acordei, já estava com 30. Aí depois, por motivo político, né? Apagaram meus 30, deletaram lá os meus 30. Eles apagavam quem divulgava política, né, naquela época. Não, mas foi política mesmo que resolveu entrar lá e mandar... Aí foi? E apagou todos, né? Aí ainda bem que surgiu aí depois o Face, né? Que veio substituir muito bem. Aí o Face também limitou a 5.000, né? E depois ele modificou e você poderia ter mais seguidores. Mas enfim, então, desde o tempo do Orkut, eu divulgava os cursinhos aqui em Fortaleza para concursos públicos, né? Colocava dicas de estudo para a pessoa. Não tinha nem coach naquele tempo, nem se falava nisso, mas na época eu já era considerado um coach, né? Porque eu incentivava as pessoas a estudarem, dava dicas de estudo, como se estudar melhor, né? Coisas que eu ainda faço hoje. Mas naquela época eu já fazia esse trabalho. Então, assim, meu público, 90% era concurseiros, pessoas que estudavam para concurso, pessoas que estudavam para o Enem e pessoas que queriam melhorar seus estudos, seja qual for a área que estivesse estudando, seja um mestrado, um doutorado, uma faculdade, seja o que for. Então, meu público era praticamente esse. Hoje eu tenho um público diverso, ainda continuo com esse público de concurseiros, pessoas que procuram estudar melhor, melhorar a performance nos estudos, como eu tenho pessoas que gostam de escutar, de ver, de sentir, né, uma boa frase motivacional, uma ação do bem, uma postagem do bem, para amanhecer aquele seu dia mais feliz, mais alegre, se encorajar para enfrentar as dificuldades nesse nosso mundo, né, que é tão complexo de problemas, que desde o amanhecer até o final da noite só a gente está vivo, a gente tem que agradecer todos os dias. Pois é, eu estava pensando aqui, Wander, você é o auditor, né, auditor fiscal, é um servidor público, trabalha para uma repartição, né, no estado do Rio Grande do Norte, né, Natal, né, e você também é professor e você dá palestra. Como é que você concilia todo esse trabalho todo aí para dar tudo certo? Assim, a gente procura marcar nos horários que não estamos trabalhando, né? No caso, a gente tem um trabalho, né, que tem um horário mais pela manhã, à tarde, e as palestras a gente tenta marcar, né, em um horário à tarde, no finalzinho da tarde, mais à noite. No final de semana, né, tem todos os horários livres, já que eu não trabalho no final de semana como servidor público. Mas no caso das aulas também, segue o mesmo ritmo, né? Eu dou aula para concurso público, né? E também para uma universidade lá no Rio Grande do Norte. Então, no caso dessa universidade, eu dou aula em uma pós-graduação e em alguns sábados do ano, o dia todo. Começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde, então dá para conciliar essa pós-graduação, que é só no sábado, o dia todo, algumas vezes no ano. Então, eu consigo conciliar e faço com o maior prazer. Assim, qual seria, assim, não vou dizer um conceito, mas vamos falar mais de conceito mesmo do que do próprio conceito. Assim, qual a mensagem você passaria para aquelas pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência física, que acham que se retraíram, né, por algum motivo, né, o que é que você diria para essas pessoas, para elas se superar e ela se tornar
uma pessoa autossuficiente em todas as coisas, conquistar a sua independência até econômica e financeira, que é o seu caso. Então, quando a gente vive, é muito mais fácil da gente ensinar. Qual seria o seu aconselhamento para essas pessoas? Eu sempre falo assim, que não existe uma fórmula mágica e também não existe uma fórmula padrão. Eu acho que cada pessoa com deficiência, porque infelizmente, dependendo do momento que ela sofreu aquele acidente ou se ela já nasceu assim, cada pessoa vai ter suas peculiaridades em relação a isso, né? A pessoa sofre um acidente aos 30 anos, né, no auge da maturidade, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente na fase da adolescência, então cada fase tem suas complexidades, né? Os psicólogos aí que vão falar melhor em relação a isso. Mas, com certeza, a família ajuda muito, né? Eu acho que o apoio da família é fundamental para as pessoas com deficiência, né? Os amigos, né? A escola, todas as pessoas que estão ao redor, né? Com certeza vão ajudar nesse desenvolvimento, porque não é fácil, né? Ela acreditar que ela pode vencer na vida com aquele problema. Lógico que tem que ter a fé, a determinação, né? Da pessoa. Muitos não têm, mas muitos já têm embutido isso, né? E é fundamental esse apoio das pessoas, e por isso que é interessante, né, saber quem está ao redor dessas pessoas com deficiência, né? A família sempre está ali apoiando, incentivando, acreditando que elas podem sair de casa, não deixar ela como uma coitadinha, mas levar para um cinema, levar para sair, né? A maioria dos pais, antigamente tinha esse preconceito, né? Os pais tinham essa vergonha, a sociedade era preconceituosa, não aceitavam as pessoas com deficiência. Imagine, né? No século XIX, as pessoas como sofriam, né? Às vezes eram torturadas na Segunda Guerra Mundial, né? A gente praticamente viu várias pessoas com deficiências, né, serem assassinadas. Então, assim, ao longo da história, hoje já tem uma evolução, né? Então, hoje não tem essa... Mas a pessoa fica livre mesmo, está livre hoje de bullying, de preconceito, porque isso é uma cultura que não se muda assim tão radicalmente, né? Isso demanda muito tempo. Com certeza, é uma evolução, né? Eu acho que em relação ao preconceito, ao bullying, a gente vê em vários aspectos da sociedade, não só pessoas com deficiência, mas em relação aos negros, às mulheres. Então, assim, são várias bandeiras que a cada dia avançam, mas em passos bem curtos, mas estão avançando, né? Hoje a pessoa com deficiência, né, tem um estatuto que a gente tem que trabalhar mais. No caso, em breve estarei fazendo mais palestras para a empresa, para as escolas, para instituições que possam entender o que é a lei, né, de pessoas com deficiência, começar a entender os artigos, o mecanismo, como é aceitar uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, fazendo as adaptações necessárias, recebendo elas de acordo com o que elas merecem. Enfim, é um avanço, mas que com certeza eu acredito muito que no nosso país ainda vai avançar, tanto em relação à política, que nós que depende também do nosso, né, das leis, né, que elas mudem, né? Ainda tem muito a ser acrescentada nas leis para as pessoas com deficiência, mas também do judiciário em alguns aspectos. Enfim, é uma evolução de ambas as partes. A sociedade tem que evoluir como um todo, né? Mas eu acredito muito nisso. Você estava falando a princípio, aqui no início da nossa conversa, que você jogava bola junto com as pessoas que não tinham deficiência, as pessoas normais que eu digo assim, que não tinham um tipo de deficiência, né? Você sempre estava no mesmo nível, né? Então, esse tipo de comportamento de uma pessoa com deficiência, ele não facilita evitar esse tipo de preconceito, até bullying mesmo, assim, e você se mostrar que a sua deficiência não afeta, né, de modo geral, a sua vida, né, porque você está ali competindo, por exemplo, no caso do esporte, né, competindo de uma forma igualitária, né? Então, assim, o que eu queria que você dissesse assim, o bullying, o preconceito, é por conta da ignorância mesmo das pessoas, ou a própria pessoa que está deficiente, pela sua condição, né, de espiritualidade, de vida, né, se está para cima, se está positivo, se está negativo, influencia para que haja essas coisas? Com certeza, tudo influencia, né? Lógico, a educação das pessoas, né? A criação dos pais em relação aos filhos se comportarem diante de uma pessoa com deficiência, né? Muitas vezes
ou a pessoa com deficiência está passando na cadeira de roda ou com algum tipo de deficiência, o pai fala, tá vendo, se você não estudar vai ficar assim. Faz uma comparação, né, que não tem nada a ver, né? Ainda tem essas coisas ainda, a gente vê isso acontecendo. Então, assim, também tem muito da educação dos pais, né? Seja pobre ou seja rico, isso acontece em todas as classes sociais. Eu creio que o bullying existe ainda, o preconceito está evoluindo, pouco mais está. Então, isso aí em relação à educação, esse trabalho que tem que ser feito nas escolas, no legislativo, no executivo e no judiciário também, né? Eles têm uma força enorme, são nossos poderes. Isso aí faz com que aos poucos, né, mude um pouco em relação a isso. Mas a própria pessoa com deficiência, né, respondendo essa sua pergunta e a anterior acrescentando, ela tem que acreditar que ela pode vencer na vida, entendeu? Você, que se estiver me escutando agora, você é bom em alguma coisa, você não está aqui nessa existência, não é por acaso. Então, descubra, né, qual é o seu potencial, qual é a sua missão nessa existência, que você vai ver. Se você se dedicar a isso, com certeza você vai crescer como pessoa e você vai esquecer da sua deficiência, você acaba esquecendo, que isso é normal, você vai convivendo com outras pessoas, as pessoas vão lhe aceitando e o preconceito muitas vezes também acontece porque você dá trela para aquilo, né? Dá corda, né? Independente de ser pessoa com deficiência, não, nas escolas as pessoas tinham os apelidos, né? E dava corda e eu acho que também isso influencia um pouco. É por isso que eu abordei esse tema, exatamente porque eu acredito nisso também, que há uma influência também por conta da própria condição da pessoa, né? Com certeza. Mas, meu querido amigo Wander Franco, obrigado por ter vindo, muito obrigado, um privilégio estar com você aqui, foi muito boa a nossa conversa aqui, com certeza deve ajudar algumas pessoas, né? Como aquilo que você falou a princípio, né? Se de milhões de pessoas que estão nos assistindo aí, uma fotocada já valeu a pena. Com certeza. Obrigado, meu irmão, sucesso para você sempre. Valeu. Maestro Júnior, contatos. Beleza, o telefone está na tela, lembrando que no próximo sábado, dia 13, estarei no Semoaba Espetos, em Trairi, com a cantora Elisângela Coelho, fazendo um show de forró das antigas. E no domingo, dia 14, véspera de feriado, na pizzaria Parali, na Tapera, com a cantora Verusca Martins. Eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Durma bem. Sonhe com os anjos. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all the stickers in my way. Got out of that, the cloud that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. All of the bad feeling have disappeared. Where is the rainbow I've been praying for? It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.